E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo, comentar um pouco de São Paulo e Bahia. O São Paulo joga amanhã contra o Bahia, né, às 4 da tarde, às 16 horas nesse domingão, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo, por conta dos shows, né, do The Weeknd, não vai jogar no Morumbi, vai jogar no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Então, o São Paulo vai jogar aí fora do Morumbi, mas é um jogo que o São Paulo é mandante, né? Esse jogo vai ter transmissão da Globo e do Premier, então transmissão aí, jogo bem tranquilo de assistir, né? Vai passar em TV aberta. O árbitro desse jogo é o David Oliveira Lacerda, que é um árbitro do Espírito Santo. Aliás, toda a comissão ali que estará em campo é do Espírito Santo, né? Novamente, árbitro bom, árbitro que não compromete. Espero que o árbitro não comprometa a partida, que seja um jogo tranquilo e que não dependa de arbitragem. E estaremos em live aí a partir das 3h40 pra gente dar aquela resenhada e trazer todos aí os lances em tempo real. E vambora, acompanhar e assistir esse jogo juntos aí. Então colhem aí na live aqui, live lá na Kik e também no TikTok. Demorou? Vamos começar esse pré-jogo falando do Bahia. Como é que tá o Bahia pra esse jogo? Primeiro de tudo, o Bahia tá 3 jogos sem vencer. Os últimos 3 jogos o Bahia não ganhou. Empatou com o Santos, num empate até heróico, digamos assim, né? Tava perdendo de 2-0, faltando 15 minutos pra acabar, o Bahia foi lá e empatou, achou 2 gols e empatou com o Santos. É um vexame também o Santos conseguir tomar 2 gols em 15 minutos, né? Não que o São Paulo nunca tenha feito isso, mas, pô, se ganhando de 2-0 era só fechar a casinha e jogar, mas fato é que o Bahia conseguiu arrancar o empate, então é um empate que nem ficou de todo ruim, apesar de ter sido em casa, né? O Bahia jogou em casa e empatou com o Santos. Na Copa do Brasil, que era o confronto antes desse, o Bahia perdeu pro Remo em casa, tomou 3-1 do Remo em casa, tá virando freguês do Remo aí, tomou um 4-1 e agora um 3-1 do Remo, né? No jogo de ida da Copa do Brasil, agora vai jogar fora a Copa do Brasil contra o Remo, lá no Mangueirão, muito provavelmente estádio lotado, vai ser um jogo bem difícil pro Bahia reverter esse placar aí, mas vamos ver o que acontece, mas o Bahia tinha perdido, e antes disso perdeu pro Flamengo fora de casa, né, tomou um 2-0 aí. Então esses são os últimos 3 jogos do Bahia, 3 jogos sem ganhar. A última vitória foi dia 11 de abril, curiosamente também, né, contra o Mirassol, assim como a última vitória do São Paulo aí. Meio de semana o Bahia não jogou, né? Então o Bahia vem mais descansado, porque lembrando, o Bahia caiu na fase de pré-libertadores, na segunda fase da pré-libertadores pro O'Higgins, que inclusive é nosso próximo confronto aí. Na quinta-feira a gente enfrenta o O'Higgins fora de casa. E como ele caiu na segunda fase, ele acabou não classificando nem pra Libertadores nem pra Sula, né? Ficou naquele limbo ali, e isso faz com que o Bahia não jogue, né, quando tem a competição internacional. Quando tem Sula e Libertadores, o Bahia fica de fora ali e acaba não jogando nenhum dos 2 torneios. No Brasileiro, o Bahia tá em sexto, só 2 pontos atrás do São Paulo. Então o Bahia tá com 21 pontos em sexto colocado. Tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nesse campeonato. Ao todo aí somando 58% de aproveitamento. Então mais um bom brasileiro do Bahia, né, vem fazendo um bom brasileiro. 2 pontos, isso significa já, né, depois eu vou falar um pouco mais do confronto, mas que é um confronto direto. Basicamente, São Paulo ganhando abre uma distância maior e se garante no G4. Perdendo é ultrapassado pelo Bahia, então é um jogo bem importante. Já falo mais um pouco desse jogo como um todo. E é mais um reencontro, né, de São Paulo com o mito, São Paulo com o Rogério Ceni. Acho que todo São Paulino sempre fica... espera esse encontro, né? Acho que, pô, o Rogério, por tudo que ele representou o São Paulo e ainda representa... Provavelmente 90% dos São Paulinos consideram ele o maior ídolo da história, e não é à toa, né? Então todo reencontro com o Rogério é sempre um prazer ver um técnico que vem fazendo um bom trabalho, apesar de, nesse momento especificamente, né, tá relativamente pressionado por conta dos resultados. Foi eliminado na pré-Libertadores, o que já gerou incômodo na torcida e na própria diretoria. Eu acho que o que tá salvando ele é justamente o Campeonato Brasileiro, que ele vem fazendo uma boa campanha, mas... essa potencial queda aí na Copa do Brasil, se o Bahia efetivamente cair, eu não sei se o Rogério fica no cargo não, vamos ver os próximos passos do Bahia aí, mas se o Bahia é eliminado pelo Remo, eu não sei se o Bahia mantém o Rogério no cargo não. Haja visto que, novamente, né, o Rogério caiu na pré-Libertadores pro O'Higgins, e agora caindo na fase antes das fases de oitavas de final, na quinta fase da Copa do Brasil, né, pro Remo, eu acho que seria um resultado bem decepcionante pro Bahia aí, nesses 2 campeonatos, que pra mim o Bahia seria favorito de passar desses 2 adversários, né?
Então pode ser, sim, que o Rogério Ceni seja demitido aí em breve do Bahia, né? Se ele não conseguir melhorar e de repente até se classificar na Copa do Brasil ou seguir com bons resultados no Brasileirão. E aí vem a pergunta, né? Não custa nada perguntar. Aceitaria o Rogério Ceni de volta? Deixa aí seu comentário sobre isso. E não esquece, né? Se tá vendo o vídeo, já deixa o like aí, que o like ajuda muito. Assim, se inscreve no canal também para acompanhar mais vídeos e ajudar o YouTube a crescer aqui, ajudar nós a sair do CLT. Demorou? Mas aceitaria o Rogério Ceni de volta? Deixe seu comentário aí. Eu já falei e falo isso em toda live, não tenho medo nenhum. Eu fecharia um contrato vitalício com o Rogério Ceni se ele quisesse. Rogério, eu acho que o técnico ele tem que sempre priorizar o bem do clube. E nenhuma pessoa, talvez nenhum ser vivo do planeta queira tão bem ao São Paulo quanto o Rogério Ceni. Então, por mais que taticamente ele não é o melhor técnico. É um técnico ainda assim que é estudioso pra cacete e que duvido que ele faria um trabalho pífio, né? Pífio, muito difícil ele fazer um trabalho pífio. E o Rogério Ceni ainda é ídolo e sempre vai querer o melhor da instituição São Paulo Futebol Clube. E, de novo, é por isso que eu gostava tanto do Crespo, porque pra mim o Crespo estava sendo benéfico pra instituição. Ele falou em entrevista, né, que o São Paulo estava 20 passos de voltar às grandes glórias e com ele esperava ajudar o São Paulo a andar 2 passos ali. Então ele sabia da importância do São Paulo, aonde o São Paulo precisava chegar e que ele era só uma pecinha nesse meio todo. E eu acho que o Rogério Ceni seria uma peça espetacular. E eu já falei que, sou fã pra cacete do Rogério Ceni. Se deixasse, eu fechava contrato vitalício com o Rogério Ceni pra ele nunca mais deixar de ser técnico. Igual o Alex Ferguson ficou lá praticamente no United, eu fecharia isso com o Rogério sem problema nenhum. Beleza? Vamos falar agora dos últimos 5 jogos, né? Falar desse histórico de confrontos entre Bahia e São Paulo. Dos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 4 vezes o Bahia e perdeu só uma, que foi na ida do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Foi um 2-1 ali, que a gente perde com 2 gols do William José, inclusive. Essa derrota foi a primeira vitória do Rogério contra o São Paulo, né? O Rogério ainda não tinha ganhado nenhuma vez do São Paulo, e essa foi a primeira vitória dele contra sua antiga equipe aí. E nosso técnico na época, né? Duvido vocês acertarem quem tava no banco nesse dia, né? Mas era Max Cubeiras. Por quê? Porque adivinho por quê, né? O senhor Zubeldia estava suspenso. E a gente. Eu lembro da estatística ser bizarra, assim, mas eu lembro do Max Cubeiras ter ficado uns 10 jogos no banco e o São Paulo ter perdido uns 9. Era papo disso aí. Então, esse é um dos jogos que o São Paulo perde com o Max Cubeiras no banco, né? Na época. Pegando os últimos 10 jogos, né? Falei dos últimos 5, foram 4 vitórias do São Paulo e uma derrota. Nos últimos 10 são 6 vitórias do São Paulo, 2 empates e 2 derrotas. Então, acaba que o São Paulo, toda vez que jogou contra o Bahia em casa, não perdeu nesses últimos 10 jogos. Sempre que o São Paulo jogou contra o Bahia em casa, o São Paulo ganhou ou empatou. Então a gente não perde, a gente tá invicto como mandante aí nos últimos 10 jogos. E contra o Rogério específico, foram 13 jogos contra o Rogério. São Paulo já enfrentou o Rogério Ceni como técnico 13 vezes. Essa será a 14ª, né? E o São Paulo ganhou do Rogério 10 vezes, empatou 2 e perdeu só uma, que foi justamente essa do jogo de ida ano passado. E uma curiosidade ainda, é que o São Paulo ganhou 10, empatou 2 e perdeu 1, que é esse último 1. Os 2 empates foram nas oitavas da Copa do Brasil contra o Fortaleza, que são 2 empates e o São Paulo ganha nos pênaltis. Ou seja, os 2 empates ainda é praticamente um gosto de derrota ali pro Rogério, porque no fim das contas ele foi eliminado, né? Pro São Paulo. Então acaba que ainda é engraçado esse confronto com o Rogério, que praticamente ele perdeu 12 e ganhou 1, né? Já visto que esses empates levaram para os pênaltis, o São Paulo acabou se classificando na disputa de pênaltis. Vamos falar agora do São Paulo, né? Falando do nosso time, o que a gente espera, como é que a gente vem. A gente tá 3 jogos sem perder, né? Ao contrário do Bahia, que tá 3 jogos sem ganhar, a gente tá 3 jogos sem perder. A última derrota foi aquela virada tosca que a gente tomou pro Vasco, né? Patético, que a gente abdicou de jogar. Os últimos resultados, como resultados em si, não foram ruins, né? A gente vem aí do 0-0 contra o Milionários, ganhou de 1-0 do Mirassol e 1-0 do Juventude, mas o desempenho nessas partidas foram bem sofríveis, né? Bem sofríveis. Em nenhuma das 3 partidas a gente jogou bem, talvez o que a gente tenha jogado melhor foi contra o Juventude, que a gente perdeu muito gol e não matou o jogo da Copa do Brasil, né? Que agora a gente vai ter um jogo importantíssimo
fora de casa. Essa sequência, inclusive, a gente tem o Bahia agora, né, que é um confronto direto pelo G4, então já é um jogo importantíssimo na minha concepção, pra gente se manter na parte de cima da tabela e não sair do G4. Depois tem o O'Higgins valendo a liderança, se a gente empata ou ganha, a gente segue como líder da Sula, se a gente perde pro O'Higgins, a gente perde a primeira colocação da Sula, que novamente, você já pula uma fase, né, você pula a fase do play-ins, então é muito importante ser primeiro colocado na Sula. Depois a gente tem o Corinthians, clássico, fora de casa, né, no próximo final de semana. E ainda vai ter o Juventude na Copa do Brasil fora. Então, dos 4 próximos jogos, são 4 jogos importantíssimos, que o São Paulo vai ter que dosar talvez um ou outro titular. Por isso que eu achei muito importante ter poupado contra o Milionários, porque era um jogo que valia pouco, o risco não era tão alto, e tem essa sequência de 4 jogos importantíssimos, que talvez ainda vai precisar de mais alguma rotação, mas eu iria com um time muito mais... um time praticamente titular em todos esses jogos. Ver se um ou outro só não tem condição pra poupar, pra dar minutos a menos, pra tirar um pouco antes, mas esses 4 jogos aí são importantes pra caralho, e a gente vai precisar desses jogadores inteiros, né? Acho que a grande notícia do momento aí é o Lucas Moura, né? O Lucas está de volta, vai ser relacionado, ao que tudo indica, já para essa partida contra o Bahia amanhã. Então o Lucas está de volta, já está recuperado lá da lesão que ele teve nas costelas. A previsão era para ele ser relacionado contra o O'Higgins, então ele até se recuperou mais rápido aí do que eu esperava. E eu sei que tem muito torcedor que tá chateado com o Lucas, tá um pouco desconfiante pela sequência de lesões que ele teve, etc. Mas honestamente, eu não consigo torcer contra o Lucas Moura de maneira nenhuma, cara. Eu acho que tudo que ele fez pelo São Paulo já... ele mostra que ele teve amor pelo São Paulo, ele foi importantíssimo no título da Copa do Brasil, que foi um título inédito, importantíssimo na Supercopa, ele participou... Os 3 títulos que ele tem com a camisa do São Paulo são 3 títulos inéditos, né? Porque ele ganhou a Sul-Americana lá em 2012 também. Então, eu não consigo não idolatrar o Lucas Moura e eu confio muito que ele vai recuperar o bom futebol. Eu acho que é só uma questão de encaixe. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Lucas vai recuperar esse bom futebol, ele vai tomar a posição ou do Arthur ou do Ferreirinha invariavelmente, ou até mesmo do Luciano, mas eu acho que do Luciano é mais difícil porque o Luciano vem jogando bem, né? Mas ele pode tomar qualquer uma dessas posições aí, ou do Arthur ou do Ferreirinha, e eu espero que o Lucas volte a jogar muito bem aí, que o Lucas se recupere. Em questão de renovação, só falou que vai ser renovado, conversar sobre uma potencial renovação depois da Copa do Mundo. Eu espero muito que o Lucas jogue bem nesse mêsinho que falta pra Copa, sabe? Eu torço muito, de verdade, pro Lucas ter um mês assim fantástico, fazer gols, voltar a ter confiança, a torcida voltar a ter confiança no futebol do Lucas, porque, infelizmente as lesões que ele teve... é num gramado de plástico que ele bate o joelho e isso faz com que ele tente voltar no sacrifício a todo momento e não consiga. E a outra é uma joelhada nas costas que ele leva, sabe? Então, é muito simplista você falar que o Lucas tá bichado, que, não foi lesão muscular que tirou ele dos jogos, sabe? Foram pancadas que fizeram o que fizeram. Eu espero que ele se recupere, espero que ele volte a jogar em alto nível aí, porque bola pra isso ele tem, eu não duvido. Então, uma excelente notícia aí, pelo menos pra mim, é que o Lucas tá de volta, tá relacionado, então muito provavelmente vai ter uns minutos aí contra o Bahia. Outra excelente notícia é que o Tolói machucou, então, brincadeiras à parte aí, mas o Tolói não vai pro jogo contra o Bahia, ele sentiu um desconforto, então ele não vai pro jogo. E com isso, né, com o Tolói fora, o São Paulo muito provavelmente deve ir de Rafael no gol, né, Lucas Samon pela direita, a dupla de zaga deve ser Sabino e Alan Franco, e pela esquerda fica a dúvida aí se o Enzo volta à titularidade ou se mantém o Wendel. Honestamente, eu não sei hoje quem o Roger considera como titular. Eu iria de Enzo, mas se aparecer o Wendel eu não vou ficar muito surpreso, porque é o Roger, né? No meio campo, a gente deve ir de Danielzinho e Bobadilha, né? O Pablo Maia ainda tá fora, assim como o Marcos Antônio ainda tá fora por lesão. O Pablo Maia ainda por conta dele ter trombado lá e quebrado o nariz e ter tido que operar, né? E o Marcos Antônio, por questão de lesão muscular, tá fora. Então, muito provavelmente vai de Danielzinho, Bobadilha e o Luciano um pouquinho mais à frente. Com o Arthur aberto por um lado, o Ferreirinha aberto pelo outro e o Caleri centralizado, né? No lugar do Ferreirinha pode aparecer o Cauli, mas eu acho improvável agora que o Ferreirinha tá de volta. Eu acho que tende a colocar um ponta efetivamente lá e eu acho que faz mais sentido novamente. Não acho que o Cauli renda pela ponta, né? O Cauli, se ele for tomar a posição de alguém ou qualquer coisa no sentido, pra mim ele tem que jogar por dentro, talvez até no lugar do Luciano, mas tirar o Luciano nesse momento que o Luciano tá vivendo é loucura. Então, eu acho que esse é o time que vai de titular. Vamos torcer pro São Paulo fazer uma boa partida, pro São Paulo tá bem concentrado. De novo, eu acho que o Roger, quando o São Paulo
tá ganhando. Eu acho que ele tem até que boas respostas para o time se defender e, enfim, as alterações dele não tem tanto impacto, mas quando o São Paulo sai perdendo e o Roger precisa substituir, é uma lástima. Aí é bem difícil. Vamos ver o que ele faz. Vamos torcer pela vitória do São Paulo. Novamente, né? Confronto bem difícil. Bahia é um time encardido. Tem várias potenciais leis do ex, né? Falei do Cauli, mas tem o Nestor, Michel Araújo e o William José do outro lado. Técnicos que já treinaram as equipes, né? O Roger agora no São Paulo já treinou Bahia, o Rogério já treinou São Paulo. Então, espero que o São Paulo ganhe, né? De novo, eu acho que o mais importante nessa sequência aí, difícil pra cacete que o São Paulo vai ter, é vitória, principalmente essa que é em casa, né? Depois a gente tem 3 jogos seguidos fora, basicamente. Essa que é em casa, a gente precisa muito ganhar pra seguir nessa sequência boa, pra acalmar um pouco do ambiente, pro Roger parar de se vitimizar um pouco também e trabalhar, que esse que é o mais importante e é isso que a gente espera dele. Mas é isso, se gostou do conteúdo, novamente, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha. Tamo aí, né? Crescendo cada vez mais os inscritos. Deixa sempre essa moral, deixa o like que o YouTube entende que o conteúdo é relevante, indica pra mais pessoas, dá essa moral. E amanhã também live a partir das 3h40. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!